Nós vamos dar início a uma conferência do curso Conhecimento de Si Mesmo, conferência número 49, a dualidade. Esta conferência, ela é bastante intelectual para nós, porém é importante, porque vai nos ensinar, vai nos mostrar o objetivo da nossa existência e vai nos indicar os passos, as etapas pelas quais nós devemos passar para chegar ao objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. Então, não há outro objetivo para a nossa existência. Nós viemos ao planeta com esse objetivo. E nesta conferência, nós vamos compreender como isso aconteceu, a descida da chispa, a existência, e como nós precisamos atuar para chegar ao objetivo da existência. Então, vamos aqui para a tela do nosso computador. Nós vamos mostrar algumas imagens e vamos então seguir esse roteiro para nós compreender esse tema. Ele é um pouco intelectual, porém vai se tornando mais claro na medida em que nós vamos trabalhando com este ensinamento, com as práticas. Então, o objetivo é nos mostrar a razão da nossa existência e para nós conhecer os 10 passos que temos que dar para chegar à autorrealização íntima do ser. Então, a chispa, a essência, aquilo que vem ao planeta para povoar o planeta, essa chispa é lançada do sagrado Sol Absoluto como uma unidade e deve retornar como unidade. Deve fazer toda essa peregrinação, fazer o trabalho e voltar como unidade, com sabedoria. Porém, nem todas as chispas voltam com sabedoria, porém voltam com unidade depois de passar por todo este vale de lágrimas, como se chama esotericamente a existência. Então, a chispa sai como unidade do sagrado Sol Absoluto e deve retornar como unidade. Então, este é um resumo, um gráfico com um resumo, onde a chispa sai do sagrado Sol Absoluto, aqui, e vai se desdobrando para chegar à existência e então cumprir com o seu objetivo.
então é lançada a chispa e vem se desdobrando. Então, imediatamente a chispa sai do absoluto, ela se desdobra, se divide em duas. Então, isso é a dualidade. Ela é a mônada. Essa chispa desdobrada recebe o nome de mônada. É Atman e Budi. Então, aí o sim e o não, o negativo e o positivo, o ser e o não ser. Então, tudo o que existe, tudo o que há, é dual. Para que um exista, o outro precisa existir. Nada poderia ser definido se não existisse o oposto. Então, o branco se desdobra no preto, o alto no baixo, o gordo no magro, o triunfo em derrota, a alegria em tristeza. Enfim, se nós formos refletir, nós vamos perceber que tudo é dual, tudo existe os dois polos. Em tudo nós vamos encontrar os dois polos. Então, o santo afirmar, para poder criar, se desdobra no santo negar. Um precisa do outro, o masculino e o feminino. Então, é necessário os dois polos para que haja qualquer criação, para criar um novo ser, para criar em qualquer dos reinos, é preciso que haja o feminino e o masculino. As plantas, os animais, nós, os seres humanos, para que se possa criar, é preciso que aconteça a união dessa dualidade do masculino com o feminino. Então, o sim é positivo, quer dizer, o masculino é o positivo e o não é o negativo, é o feminino. Então, a cruz está aí simbolizando a união dos dois polos, do polo negativo com o polo positivo. Então, a parte vertical da cruz é o sim, e a horizontal, a que atravessa, é o não, é o negativo. Então, por isso que nós, quando vamos afirmar alguma coisa, nós fazemos um movimento de cabeça no sentido vertical. E quando vamos negar alguma coisa, faremos um movimento de lado a lado da cabeça, quer dizer, na horizontal. Então, aí está o negativo e o positivo. Então, a Trindade, ao estar desdobradas em duas, logo aparece a terceira força, que é o santo conciliar. Então, se alguém afirma, alguém nega, então existe uma conciliação. Então existe essa terceira força, que é
a força do filho. O pai é a afirmação, o filho é a negação. Então, a conciliação é o Espírito Santo. Então, o positivo, o negativo e o neutro. Então, é preciso que existam essas três forças para que haja essa criação. Então, a sabedoria, a justiça e o poder. Então, algo para que, se alguém, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós devemos refletir se isso é verdadeiro, se é justo e se é útil. Então, o santo afirmar o Pai se desdobra no Filho, ou o santo negar. E entre os dois aparece o santo conciliar, que é a energia criadora do Espírito Santo. A mãe, o pai é sim. Então, o Espírito Santo é a mãe. O pai é sim a sabedoria. Então, se nós aprendemos extrair a sabedoria do não, começamos a criar. Quem é o não? É o Lúcifer, o nosso treinador psicológico, que governa a balança. Então, quando nós sentimos um desejo de algo, de fazer algo, de possuir algo, nós precisamos refletir sobre esses três aspectos. Se isto é verdade, se isto é verdadeiro, se isto é justo e se isto é bom. Então, o Lúcifer, esse que nos põe à tentação, porque é preciso que haja tentação para que nós possa optar. Seria muito fácil alguém não ter outra alternativa, não ter a oportunidade de errar, então acertaria sempre, não teria outra opção, não teria a oportunidade para errar, então não precisaria refletir, tomaria aquela decisão e pronto, não teria a oportunidade de errar e então não poderia agir por si, agir com o seu livre-arbítrio. Então, o desejo que nos põe o Lúcifer é para que nós tenha a oportunidade de optar, de agir corretamente ou erroneamente. Então, em todo o desejo, em todo existe, então, está aí presa a nossa consciência, está presa a sabedoria, está aí as virtudes, as faculdades. E se nós quisermos nos apoderar dessa virtude, dessa sabedoria, é preciso negar ao desejo. Então, se nós não negamos o desejo, se nós damos boa vista ao desejo, deixamos que esse desejo haja, nós nos tornamos escravos desse desejo, escravos
do próprio defeito psicológico. Então se diz que ninguém vem a mim senão através do Filho, a justiça. Então o Cristo disse essa frase sábia, porém há que saber compreender o que realmente significa essa máxima, que ninguém vai ao Pai senão através do Filho, senão através da justiça. Então, para nós vencer Lúcifer, devemos estudar o desejo, estudar o objetivo do desejo, estudar, refletir sobre o que esse desejo quer, de que defeito vem esse desejo, tal desejo. Então, e vamos perceber que ele busca ser ou não ser, quer dizer, aí está também a dualidade. Então, nós sempre estaremos diante da dualidade, estaremos diante de cometer um erro ou um acerto. Então, é a nossa oportunidade. Então, a importância de existir a dualidade, a possibilidade de errar, é para que nós acerte com a nossa sabedoria. Como dizíamos antes, que se nós tivéssemos uma única opção, não teria graça nenhuma, seria muito fácil e não se adquiriria sabedoria. Seria uma opção obrigatória, uma única opção. Então, nós sempre estaremos diante da dualidade, estaremos diante disso, dessa oportunidade de errar, e devemos refletir no que nós estamos prestes a fazer, se isso é verdade, se isso é justo e bom, e se é o correto. Então, o Pai é a sabedoria, a verdade, o Filho é a justiça, o bom, e o Espírito Santo é o poder, o útil. Então aí está as três forças, e está aí a Trindade, a verdade, a justiça e o poder, a sabedoria, a justiça e o poder, a verdade, o bom e o útil. Então, como dizíamos, tudo o que formos fazer, nós devemos refletir antes de tomar essa decisão de fazer algo. Devemos nos tornar reflexivos, sempre. Então, estes três pontos, Sócrates chamou de a peneira, as três peneiras. Então isso se chama as três peneiras de Sócrates. Então cada vez que nós estivermos prestes a fazer alguma coisa, nós devemos refletir, questionar conosco mesmo, intimamente: isto é verdadeiro? Isto é justo? Isto é útil? Então, é o segredo para nós governar a máquina humana. Então, se conta que Sócrates, quando vinha chegando de longe um discípulo, ele percebeu que esse discípulo tinha algo a lhe dizer, e já foi
abordando. E disse: se o que tu vais me dizer é verdade, justo e útil, diga-me. Então são as 3 peneiras. Ele já de longe ele percebeu e adiantou para o discípulo que se o que ele fosse dizer era verdade, se era justo e útil. Então, se não passar por uma dessas peneiras, se não é verdadeiro, algo já não passou na primeira peneira, então já nós devemos pedir a morte desse desejo, dessa desejo de cometer, de fazer, de praticar tal ação, de dizer tal palavra, enfim, tudo o que formos fazer. Então, aí está o segredo para nós governar a máquina humana, que esses 4 aspectos: o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o reto obrar. Então, o segredo para dominar a nossa máquina humana, que se chama o quaternário, é através da retidão, na retidão dos pensamentos, dos sentimentos, da fala e das atitudes, das ações. Então, se nós aplicamos essa retidão nesses 4 aspectos, nessas 4 funções, vamos agir impecável. Quer dizer, vamos pensar corretamente, vamos sentir corretamente e vamos falar e obrar corretamente. Então, são princípios, são ensinamentos que nos estão dando aqui os mestres na fórmula de como nós devemos atuar no mundo físico, aqui na nossa vida, para nos alinhar, para organizar a nossa psique, para nos organizar internamente e começar então um trabalho sério sobre nós. Então, o reto pensar, se nós sentimos, se nós percebemos um pensamento, porque os pensamentos surgem, vêm na nossa mente sem que nós queira. Não somos nós que queremos os pensamentos. Eles surgem porque eles vêm de um defeito psicológico. Eles têm origem na nossa psique, têm origem em um ou outro defeito psicológico. Então, se nós percebemos um pensamento, se nós saímos do estado de vigília, no estado de atenção, se nós perdemos esse estado de atenção, o pensamento invade a nossa mente. Se nós percebemos isso, devemos aplicar essas 3 peneiras. Esse pensamento é verdadeiro? É bom e é útil? Se não é, então, Mãe Divina, mate esse pensador. Então, vamos eliminar o pensador. Se nós eliminarmos o pensador, o pensamento deixa de existir. No reto sentir, se nós percebemos no nosso centro emocional uma emoção negativa,
Então devemos questionar. Devemos questionar se essa emoção é verdadeira, se é justa e se é útil. Questionar se essa emoção vem do meu ser ou vem do não ser. Porque só tem duas origens, só pode ter uma das duas origens. Ou o sentimento é originado pelo ser ou pelo ego. Então, se é do ego, nós devemos pedir a morte para esse sentimento, para essa emoção negativa. E então se pede a morte à Mãe Divina, forte, de maneira imperativa. Mãe Divina, mate essa emoção, mate esse sentimento. Então, o pensamento aqui está fora da ordem, o slide, porém já falamos. Então, o reto falar. Então, nós talvez não refletimos que as palavras são energia criadora do Espírito Santo, e que nas palavras está encerrado um grande poder. Pode ser um poder catastrófico ou um poder positivo, um poder criativo. Porém, que há poder na palavra, sempre há. Então, se nós observamos algo que um eu quer falar e não permitimos que esse eu fale, que ele haja através da fala, porque uma ação pode ser uma ação motora, movimento, e a fala também está dentro desse centro motor. A fala é do centro motor. Então, se nós engolimos a língua, como se diz, e pedimos à Mãe que elimine esse desejo de falar, de dizer algo, que nós, analisando, concluímos que é prejudicial, que é negativo, que não é do meu ser, que é de um eu. Então, esse eu que quer falar deve morrer. Então, devemos pedir à Mãe Divina que elimine. Mãe Divina, elimine esse eu que quer falar tal coisa. Nem é necessário dizer muita explicação. Pedindo à Mãe Divina que elimine esse desejo de falar. E engolir como se diz, engolir a língua. E o reto obrar já é nas ações, nos atos mesmos, nossos movimentos. Então, as nossas ações, elas sempre começam e agem nessa sequência. Primeiro pensamos, sentimos, falamos e obramos. Então, nessa ordem. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento está na quinta dimensão. Então, esse sentimento não está ainda no mundo físico. Agora, quando nós expressamos em palavras, ele já se manifestou no mundo físico. E se nós não freamos o pensamento, não freamos o sentimento, não freamos a fala, nós concluiremos com a ação no centro motor.
na obra. Então, quanto antes nós pedir a morte, será mais fácil negar esse desejo. Porque se nós alimentamos o pensamento, ele passa a um sentimento, a um ressentimento, e após vem então a fala, talvez um desejo de vingança. Então, se nós pensamos mal sobre uma pessoa, sobre um amigo, um vizinho, e alimentamos esse pensamento, nós criamos um ressentimento com esse amigo, com esse vizinho. Se nós não morremos no pensamento, não morremos no sentimento, vamos alimentando esse sentimento, cria um ressentimento e logo um desejo de vingança, desejando que aconteça algo com essa pessoa para nos vingar dela. Então, como não freamos no pensamento, não freamos o sentimento, vem um desejo de vingança, e quem sabe vai se atuar para provocar essa tal vingança. Então, sempre devemos refletir quando estamos prestes a fazer alguma coisa, aplicar a Trindade, estes 4 pontos, refletir nestes 4 pontos, e assim economizar energia, equilibrando os centros e assim permitindo cristalizar o quinário, que é criar os corpos superiores, os corpos, criar o corpo, restaurar o corpo físico, vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, esse quinário é a estrela de 5 pontas, que está aí representada, está representando um homem. Aqui a parte superior, a cabeça, os 2 braços e as 2 pernas, os pés. Então, por aqui, pelo centro, está a coluna vertebral, onde vai o fogo subir e criar tais corpos. Então, esse é o símbolo do homem, da criação dos corpos solares, dos 5 corpos solares, que é então onde se vai escolher o caminho direto ou o caminho da espiral. Então, é nesse momento, é nessa etapa do trabalho, é nessa altura que o iniciado vai escolher para onde vai. Apesar de ter já progredido bastante, ele ainda pode errar. Então, ele está diante da dualidade, a dualidade dos 2 caminhos. Ou vai pelo caminho direto, que leva ao Pai, ou pelo caminho do Nirvana, que é o caminho da espiral. Então, aí a dualidade está presente em todos os momentos. Então, o iniciado precisa escolher entre 2 caminhos, entre o caminho direto, que é o caminho que leva à autorrealização, ou o caminho do Nirvana, que então já não tem, o trabalho fica então estancado aí, já não se prospera mais. Então, este é o homem verdadeiro,
o homem que criou os 5 corpos solares, o corpo, restabeleceu o corpo físico, o corpo vital, criou o corpo astral, o mental e o causal, se torna um homem verdadeiro. Então, esse homem deve escolher o caminho direto para continuar o trabalho. Então, nesse caminho, nesse ponto, ele deve escolher o caminho entre 2 caminhos. E aí, então, se deve pedir ao Pai, como sempre, que faça a sua vontade, que o Pai sempre escolherá o caminho direto, o caminho da autorrealização, o caminho que leva ao Cristo. Então, o cenário 6, cenário de 6, é a estrela de Davi, é um triângulo que sobe com um triângulo que desce. Então, esses 2 triângulos formam uma estrela de 6 pontas. Também é a alma humana que sobe e a alma divina que desce. Eles se encontram e formam então aí esse símbolo da estrela de Davi. É o matrimônio perfeito, as 2 almas. Então, ao ter escolhido o caminho direto, o fogo sobe até a glabela e então se celebra o Natal do coração. Porque o Natal que nós conhecemos, 25 de dezembro, é o nascimento do Cristo no coração do Mestre Jesus. É o Natal dele. Porém, esse Natal dele, para nós, serve como um ânimo. Porém, para nós celebrar esse Natal, não temos méritos nenhum, não ganhamos nada, não temos progresso, evolução nenhuma. É preciso que o iniciado celebre o Natal, o seu próprio Natal, o Natal do coração, no seu coração. Então aí, nesse momento, se celebra esse Natal, quando se encontram essas 2, essa alma humana com a alma divina, está prestes aí a chegar ao septenário, que é a estrela de 7 pontas. Já inicia a segunda montanha, porque esse trabalho é feito em 3 grandes etapas que se chamam montanhas. A primeira é a montanha do nascimento, a segunda é a montanha da morte e a terceira é a ressurreição. Então, Cristo, ele nasceu, morreu e ressuscitou. Isso ele demonstrou fisicamente esses passos que cada um de nós deve dar quando envereda por esse caminho, por este trabalho de revolução da consciência. Então, o Cristo veio demonstrar esses passos. Todos esses passos foram demonstrados pelo Mestre Jesus na sua existência, quando ele passou por este mundo físico. Então, nada ali, o que aconteceu, o que se conhece e o que não se conhece do Cristo
do Mestre Jesus, está simbolizando esses 10 passos, essas 10 etapas que cada iniciado dará se enfrentar, se enveredar pelo caminho iniciático. Então aí, quando o Filho do Homem, o fogo do Kundalini, faz brilhar as 7 igrejas ao longo da coluna vertebral, então essas igrejas são iluminadas, são abertas. As 7 igrejas que também simbolizam lá nas escrituras, estão simbolizando essas 7 igrejas. Também aí existem os chakras, que vão despertando os poderes, as faculdades, as virtudes. Com esse trabalho vai despertando todas as faculdades, porque as faculdades são da essência. Porém, como a nossa essência está aprisionada pelo ego, nós não temos faculdades, não temos poderes, não temos virtudes. Então, a cada defeito eliminado, nasce uma virtude, a virtude oposta ao defeito. E isso só pode acontecer com a eliminação do defeito psicológico. Então, esse trabalho não se faz intelectualmente, não se faz lendo, decorando, sendo esperto em conhecimentos intelectuais. Na verdade, esse conhecimento intelectual não serve para nada, não serve para este trabalho. Este trabalho é um trabalho real. Então, este curso nos dá as chaves, as técnicas para fazer esse trabalho real, para tornar ele real em nós, palpável, para viver internamente, aqui na nossa intimidade, na nossa psique, nos nossos centros, no nosso centro intelectual, o nosso centro motor, o centro emocional, em todos os centros. A nossa máquina humana passa por uma transformação com esse trabalho real. Então, aí nessa etapa nasce o Cristo. E o Cristo é ele que vai continuar esse trabalho. O Cristo íntimo, o nosso Cristo íntimo, o Cristo íntimo do iniciado nasce. E está, nessa altura, ele já tem 99% da essência livre. Já fez um grande trabalho e já tem 99% da sua essência livre. Só está faltando 1%. Então se diz que com a morte se mata a morte e alcança a ressurreição. Então é aí a simbologia do Cristo que morreu na cruz, porém ressuscitou ao 3º dia. E aí já morreram os eus causa. A causa dos eus já foram eliminadas, já morreram. E as chispas estão livres, a nossa essência está livre. Então, falta apenas 1% de essência, de resgatar essa essência
e esse 1% se resgata conseguindo um discípulo. Então aí se entra na terceira montanha. Essa terceira montanha está aí representada por 2 quadrados perfeitos. Então forma uma estrela de 8 pontas. E essa montanha, essa etapa pode durar muitos anos, muitos séculos, milhares de anos inclusive, porque é preciso, o iniciado precisa encontrar um discípulo que seja sério, e um discípulo sério é um discípulo que já escolheu o caminho direto e não vai interromper o trabalho por aí. É alguém que já decidiu pelo trabalho, pelo caminho direto, e que certamente chegará à terceira montanha e também chegará à autorrealização. Então, é preciso encontrar um discípulo para que o ensinamento continue no mundo físico, mesmo após, mesmo o iniciado se retirando, como o Cristo, o Mestre Jesus, se retirou. Ele deixou discípulos, deixou seus discípulos no mundo físico para levarem o ensinamento a toda a terra. Se ele não tivesse esses discípulos, ele não teria se retirado. Ele estaria até este momento aqui conosco. Porém, como ele conseguiu tal discípulo, ele pôde então se retirar, se ocultar. Então nessa etapa se criam os corpos de luz e se torna um ressurrecto. Por isso o Mestre Jesus tem o seu corpo físico conservado com toda a vitalidade. Ele tem esse corpo físico porque ele é um ressurrecto. Ele fez esse trabalho aí de primeira, segunda e terceira montanha e deixou seus discípulos e pôde então se retirar. Ele concluiu o trabalho de autorrealização. Ele nos demonstrou como se faz e se retirou. Então, o trabalho de conseguir um discípulo vem a ser um trabalho de sacrifício pela humanidade. É sacrificar-se para deixar um discípulo no seu lugar, que continue assessorando, assistindo a humanidade, ensinando esses 3 fatores, que é o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. Então, exatamente aí, esse trabalho se denomina sacrifício pela humanidade. Ele precisa deixar alguém entregando o ensinamento para que não fique vago esse caminho, esse posto não fique vago, que sempre tenha alguém guiando a humanidade. Então, o que falta aí com o fato de encontrar esse discípulo, vamos recuperar esse 1% da consciência que está faltando
vai se recuperar aí nessa etapa. Ao conseguir um discípulo, então se recuperou esse 1% que faltava até esse momento, se recupera aí ao conseguir um discípulo que que ingresse na segunda montanha, que tenha escolhido o caminho direto. Então aí esse trabalho pode demorar muito tempo. Não tem um tempo assim estipulado. Pode demorar séculos, milhares de anos. E quando se resgata esse 1%, vem o símbolo da águia tragando a serpente. Então vai como se ao sair do absoluto ele foi se desdobrando, aqui ele vai se unificando, vai fazendo o caminho inverso. Então aí está o símbolo dos astecas, que é o símbolo da águia, quando a águia traga a serpente. Então esse símbolo conhecem, nos ensinam os astecas. Então os passos finais é o novenário e o denário, onde se fusionam as forças do Cristo, do Lúcifer e do Espírito Santo em uma única força, porque, como dissemos no início, se sai como unidade e se retorna ao absoluto como unidade. Então aí no novenário se denomina o purgatório, quando as forças vão se fusionar e formam então a letra O do Deus, a mãe, o O da mãe. Então se integra pelo Espírito Santo, com o Lúcifer, o Espírito Santo e o Cristo. Então o fogo, os três princípios do amor devem preparar-se para se purificar. Então, quando o iniciado está nessa etapa, ele está ansioso, fica ansioso, porque só falta um pequeno passo para chegar e se integrar novamente ao absoluto, ao sagrado sol absoluto. Então se chamam um iniciado que está nessa etapa, os desafortunados, se chamam os desafortunados, porque ficam ansiosos para dar esse passo, e não podem dar o passo enquanto esse discípulo não apareça. Esse discípulo que ele deve conseguir, enquanto esse discípulo não apareça, ele não pode dar esse passo. Então ele fica ansioso, fica naquela expectativa, porque só falta um pequeno passo para então chegar à etapa número 10, que é fusionar-se novamente, fusionar-se todas as forças em uma só. Então aí o novenário, o pai, se diz que o pai ainda está fora,
e ele está sendo esperado para que a luz, a sabedoria do Pai os penetre e fiquem convertidos em uma unidade. Como dissemos, ele deve voltar ao absoluto como unidade. Então aí ele está prestes a unir-se ao absoluto e se tornar uma unidade múltipla perfeita. Então aí acaba a mecanicidade, termina a mecanicidade. E então volta ao Pai e a parte mecânica termina, se deixa de ser mecânico. Então, ao chegar a esse ponto, será somente a questão de esperar, porque o Pai penetrará e ficará unificado com o absoluto, se torna um homem absoluto, porque um novo sol foi criado. Então esta é a nona etapa, e então a próxima é o denário, que é a 10ª etapa, a última, onde fica completo, as duas forças se fusionam e se complementam. O I do Pai, a sabedoria do Pai, e o O da Mãe, que é amor. Então se unem Pai e Mãe e voltam então ao absoluto. Este é o trabalho que cada um de nós deve fazer, cada iniciado que enveredar por esse caminho deve fazer para chegar ao absoluto. São os passos que cada um deve dar para chegar ao absoluto. Então aí termina essa volta, essa peregrinação por todo esse vale de lágrimas, e retorna um ser autorrealizado, uma unidade múltipla perfeita. Então esse novo ser vai tomar parte, vai fazer parte do absoluto. Então fica unido dessa forma a Mãe e o Pai. Esse ponto central representa o Pai, que é o falo visto de frente, e aqui a Mãe, que é o Ione, fusionado com o Lingam. E aí então pode entrar ao absoluto, porque fez um grande trabalho, cumpriu com o objetivo da existência. Então este resumo é o resumo de quando se sai como unidade, se divide, se multiplica e depois deve ir resgatando essas múltiplas partes e retornar ao absoluto de forma única, em uma unidade. Então nós temos no nosso interior muitos defeitos psicológicos. Somos uma multiplicidade, somos muitos. Aqui nós podemos refletir uma pessoa e outra pessoa.
uma pessoa A e a pessoa B. Então, as duas pessoas se desentendem, porém não são as duas pessoas que se desentendem, são diferentes eus de uma pessoa que se desentendem com diferentes eus da outra pessoa. Então, é esse eu que nós devemos trabalhar. A outra pessoa, se quiser trabalhar, se conhecer o trabalho, deve trabalhar em si. Cada um de nós vai trabalhar em si, não vai modificar a outra pessoa. Esse conflito que há entre pessoas é um conflito entre eus. Não são as pessoas que estão em conflitos. São os eus. Um eu de uma pessoa com o eu de outra pessoa. Então, se uma pessoa elimina esse eu que entra em conflito com a outra, esse conflito não vai acontecer mais. Porém, é preciso fazer esse trabalho de autoobservação, refletir naqueles aspectos, as três peneiras de Sócrates, refletir se isso que quer esse conflito é verdade, se é justo e se é útil. Então, se não passou por uma dessas três peneiras, é passível de se pedir a morte desse defeito psicológico. Então, é com um trabalho diário, um trabalho de instante em instante, que vai se conquistar essa tão sonhada, tão falada unidade. Então, se inicia com a autoobservação nesses quatro aspectos da retidão humana, que é o reto pensar, o reto sentir e o reto falar. Então, nós com isto damos por encerrada, por terminada esta conferência, e somos gratos a todos e sempre gostamos de deixar o nosso telefone aqui bem público. WhatsApp 55 62 991 92 9355. Então, este é o nosso número WhatsApp, onde podemos interagir e responder perguntas, tirar dúvidas, enfim, o que for necessário, nós estamos dispostos a colaborar dentro da nossa compreensão. Muito obrigado a todos e boa noite.